Estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Café e Conversa. Lembrando você que o nosso programa tem temas incríveis para você. Por isso que eu já vou iniciar hoje convidando você para ficar por dentro da nossa programação. Sabe como você faz isso? Se inscrevendo aí no nosso canal do YouTube e recebendo todas as notificações. Se você ficou com alguma dúvida do nosso programa, deixa a sua mensagem que a nossa produção vai responder para você. Mas lembrando que nós estamos na cidade de Bebedouro, direto da Deliceria Café. Gente, passa aqui, vocês vão adorar. Eu não vou dar detalhes, porque é surpresa para vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar de um tema bacana, informações sensacional para você que tem aí um celular, que precisa da manutenção. A gente tem um especialista aqui que vai falar sobre esse assunto, minha gente. É o Luiz Augusto, ele está aqui comigo. Seja bem-vindo, tá? Obrigada por participar com a gente, é um prazer ter você aqui. Gina, eu que agradeço pela oportunidade de estar hoje aqui, para a gente poder bater um papo sobre o assunto, né, discorrer um pouco. Fico muito feliz pelo convite. A gente que está feliz em ter a oportunidade de levar esse bate-papo que é tão interessante. É uma assistência técnica e acessórios. A gente fala assim, é uma diversidade que a gente tem. Isso, exatamente. A nossa intenção foi separar dois nichos, tanto da assistência, que é a manutenção em si de aparelhos, e também de acessórios. Querendo ou não, acaba sendo um produto que vende bastante também, né? Os acessórios para funcionamento do aparelho, fone de ouvido, carregadores, power bank, que são aquelas baterias portáteis, né? Então são produtos relacionados aos aparelhos, smartphones, né? Que acaba acarretando a venda. Hoje assim, só uma curiosidade. Se vende mais aparelhos ou se reforma mais? Em média, reforma mais. Mesmo hoje a gente tem uma facilidade na compra muito grande. Porém, o que pega é a questão dos conteúdo que as pessoas têm nos aparelhos. Um exemplo, às vezes arquivos, fotos de família. Então as pessoas ficam muito apegadas a isso. Casos de pessoas, clientes pouco de idade maior, tem aquela questão de, eu tenho que baixar todos os aplicativos, ir no banco, redefinir as senhas. Então o pessoal acaba preferindo fazer a manutenção, trocar uma tela ou alguma peça que seja, do que comprar um aparelho novo. Lá também você vende na assistência técnica, você vende RCEL Assistência Técnica. Isso. Fica onde aqui em Bebedouro, para o pessoal já ficar sabendo, procurar por vocês? Aqui em Bebedouro a gente tem duas unidades, né? Tem uma no Residencial Bebedouro, que inclusive é bem perto da rodovia. É na rua Geraci Ferreira dos Santos, número 1060. E a outra unidade é na Avenida do Alvorada, número 546. Então são duas lojas bem localizadas aí que fica mais fácil a movimentação, o acesso né? das pessoas, dividir os bairros também é bem bacana, é uma ideia exatamente. super legal. Quais serviços de assistência técnica vocês oferecem? Atualmente é a troca do display, né? A troca da tela. Troca do vidro, que tem, assim, a tela é formada por display e vidro. Então tem casos que trinca apenas o vidro, então a gente troca o vidro e mantém o display original. Ou a troca completa. E assistências na placa, reparo de placa, troca de bateria, conector, reparos em software também, que às vezes é o sistema do aparelho que dá algum problema, né? Então a gente oferece nessa linha completa aí de assistência. Bastante serviços. Sim. Os acessórios mais vendidos quais são? Existe uma infinidade de acessórios, mas existe aquele ali que sai mais, que o pessoal está sempre ali comprando. Sim, hoje carregador. É impossível não vender no mínimo 2, 3 carregadores por dia. Carregador completo, né? A fonte, o cabo ou apenas o cabo. Mas é o carro-chefe. O que mais vende hoje são carregadores. Existe uma dúvida referente a você ter o aparelho e depois aquele carregador que veio da fábrica com ele, deu algum problema, e você compra um aparelho que ele não é original. Sim. Ou turbo. Se falam muito no turbo, qual a diferença? A diferença é o seguinte, tem aparelhos que a placa de carga é programada para aceitar carregamento turbo. Um exemplo, de 30 watts. Já tem aparelhos que a placa de carga não aceita esse carregamento turbo. Um exemplo, uma placa que aceita 15 watts. A questão é saber comprar o carregador certo, adequado, lógico, uma marca boa, para se adaptar à questão de carregamento do aparelho. Então, se a gente tem um aparelho que suporta 15 watts
e eu compro, hoje a gente tem carregador aí de 67 watts. Eu compro um carregador de 67 para carregar, muito provavelmente eu vou acabar danificando o meu conector ou a placa de carga. Então, esse é o cuidado, adequar aos padrões de fábrica do aparelho um carregador. Dicas muito boas. E qual a garantia dos serviços oferecidos? Ó, a garantia, troca de tela sempre 3 meses. Ressalvo algumas qualidades de tela que o fornecedor passa para nós 6 meses de garantia, tá? E baterias também no mesmo esquema. A maioria delas são 6 meses. Tem algumas peças que tem uma garantia um pouco menor, tá? E serviço relacionado, exemplo, troca de conector, são 30 dias. Que já está mais relacionado ao cuidado. Depende, né? muito do serviço. Sim, também. Exatamente. A garantia ela está muito ligada ao serviço feito. Como é feito o atendimento? Ó, o atendimento, a gente recepciona o cliente, né? Sempre procura entender o que aconteceu com o aparelho. Um exemplo, a tela apagou, mas como? Foi depois de um tombo? Teve contato com água? Pressão? Deixou na bolsa? Então a gente sempre tenta entender o contexto antes do problema aparecer. Pesquisar. Para já achar uma solução melhor e já meio que passar um pré-orçamento para o cliente. Feito isso, a gente anota os dados, faz o check-in do cliente, né? E faz a vistoria no aparelho. Abre o aparelho, faz os testes, tudo certinho e passa, antes de fazer o serviço, passa para o cliente qual é o orçamento. Se ele aprovar, a gente realiza o serviço. Luiz Augusto, qual os aparelhos vocês mais atendem ali? Que fala assim, esses, a marca, a linha. Ó, Samsung e Motorola. E assim, sempre aparelhos mais de entrada, né? Em média, o que mais entra são esses aparelhos aí, reparos entre de, tipo, 200 a 300 reais, que são Motorola e Samsung. Tem Apple também, tem alguns aparelhos da linha Premium, tanto da Samsung como a Motorola, mas de uma frequência um pouco menor. Quais os prazos assim de reparo? Entreguei, fui lá, deixei meu celular com você. Quantos dias eu posso buscar? Ó, tela, a gente sempre entrega no mesmo dia. A não ser que, por exemplo, o serviço seja autorizado já muito perto de fechar a loja. Aí fica para o próximo dia. Mas a troca de tela, troca de conector, placa de carga é sempre no mesmo dia. A gente passa no dia útil. Agora, quando é questão de placa-mãe, às vezes algum curto na placa, ou mau funcionamento, a gente já pede de 2 a 3 dias para descobrir qual é o problema e passar o orçamento para o cliente. Aí depois desse serviço, é que você já entra em contato, fala o que aconteceu. Isso, explica Existem certinho. muitas perdas? Tipo, Sim. abriu aquele aparelho, não tem como salvar? Sim, na maioria de 10, 8 quando tem contato com água. Porque a água ela gera um curto no sistema. Então tem muitos aparelhos que depois de contato com água, eles apagam, param de carregar. E a oxidação que gera ali na placa, às vezes você não consegue salvar. Onde acaba perdendo o aparelho, quando a placa entra em curto. Perfeito. Então, o que mais causa a perda do aparelho é sempre a água. Sim. Quais peças vocês trabalham assim? Peças originais, como que é? Vocês trabalham com peças originais? O cliente ele tem a opção de uma peça que não é original, mas que também responda ali à necessidade dele? Tem sim. Hoje no mercado, a gente não consegue, vamos dar um exemplo de telas, né, dos displays. A gente não consegue todos originais, de todos os modelos. Até porque tem alguns modelos que já estão saindo de linha, então a própria fabricante não produz mais. Porém, alguns modelos a gente consegue a tela ou a peça original e passa para o cliente. E sempre mais 2 opções. Quais são as outras? A tela Premium, um exemplo, tela Premium. É uma tela que se adequa aos padrões da original, porém fabricada por outra empresa. E tem a tela primeira linha, que é uma tela mais de entrada, um pouco mais barato, que é mais para o cliente que às vezes quer salvar uma informação apenas e não vai usar. Que é só mais o manter aquele aparelho guardado. Exatamente. Perfeito. Vocês oferecem serviços especiais como uma promoção, um combo? Ó, a gente sempre tenta reverter a situação com algo bom. Um exemplo que na promoção desse mês, na troca da tela lá na loja, você estoura um balão, a promoção é estouro, e você vai ganhar um prêmio. Dentro do balão tem um prêmio. Um prêmio lá, um brinde. Pode ganhar um fone sem fio, um reloginho smartwatch,
copo térmico. Então a gente sempre tenta atrelar, porque é um momento muito ruim. Ninguém quer trocar a tela. É obrigado, né? Então a gente tenta mudar Fazer um pouco um a situação. agrado Exatamente, ali. agrado. É bem interessante e acaba chamando a atenção, Sim. trazendo o cliente sim para a loja. Chama. Como é a equipe técnica? Como que você forma? Como que você olha para essa equipe? Qual que é o diferencial para trabalhar na RCel? Ó, hoje, a equipe tem eu e meu pai, que nós somos os técnicos, né? E tem mais um primo meu que trabalha comigo. E o que a gente sempre preza, o que a gente vê como diferencial da loja lá é a transparência. Deixar o cliente bem a par do que pode ser, os valores e realmente ser transparente no serviço. Isso agrega muito valor com o tempo, porque querendo ou não, você passa a ter uma confiança maior dos clientes. E rapidez, porque infelizmente, ou felizmente, não sei, né? Hoje é tudo no celular. Conta bancária, trabalho, contato, você precisa ligar para alguém, é tudo ali. Hoje as pessoas trabalham mais pelo celular do Sim. que ali na própria É uma empresa ferramenta de mesmo, é uma trabalho mesmo, ferramenta. Então né? as pessoas entram em pânico, né, quando o celular Sim. quebra, quando acontece alguma coisa com o aparelho. É como se a vida não seguisse sem um Faz aparelho de parte celular, é faz como se parte. fizesse um membro novo do É corpo. um membro que faz parte aí, é verdade. A Exatamente. gente vê o desespero das pessoas quando o celular acaba a bateria em um lugar que eles não têm como carregar, você sente esse desespero. Às vezes nem é pelo uso de uma emergência, mas pela dependência mesmo. Até de redes sociais. O pessoal às vezes muito, né, gosta de ver os vídeos e tudo mais. Tem casos de cliente que chega lá e fala, olha, eu não tenho nada, o celular é tudo que eu tenho. E a pergunta que mais é feita é quando? Quando vai ficar pronto? Quando vai me entregar? É a primeira coisa que eles perguntam é quando vai ficar pronto. Luiz Augusto, como a empresa se destaca hoje no mercado? Acho que o nosso maior destaque, assim, puxando um pouco o gancho do que eu te disse, a gente estava conversando sobre a transparência. A gente já conseguiu fechar muito, captar cliente em questão da transparência. Um exemplo, tá? Tem muitos aparelhos que às vezes chegam na loja tela apagada. E às vezes simplesmente a gente abre o aparelho, faz uma reconexão e ele volta. Em certos casos a gente nem cobra mão de obra, passa para o cliente, tenta entender, né, o momento do cliente. E isso, no boca a boca, eu falo que o melhor marketing ainda é o boca a boca. A experiência que o cliente tem em confiar faz com que esse mesmo cliente, quando ele está perto de alguém que ouve falar de celular, que quebrou a tela, ele nos indica. Então a gente capta muito cliente e fala, olha, eu conheço tal pessoa que fala que vocês aqui têm um serviço legal, transparência, honestidade, e eu vim por meio dessa pessoa que me indicou. Então que a gente sempre tenta trabalhar essa linha de transparência, clareza, sempre ser muito claro com o cliente do que pode ser, deixar tudo muito bem estabelecido para não gerar dúvida. Hoje o que faz com que a pessoa às vezes pare de frequentar algum lugar, alguma empresa, é dúvida sobre o serviço, sobre o trabalho realizado. Perfeito. Agora conta pra gente, eu acho que a gente já conheceu os serviços, tudo que oferece, a qualidade, horário de funcionamento. A gente quer saber como surgiu a ideia, o que te despertou. Foi muito legal. Porque assim, quem criou, né, a empresa foi meu pai. E ele, na época, ele trabalhava como açougueiro, mas sentiu a necessidade de ter uma renda extra. E logo de começo não foi a RCel, não foi assistência técnica. Ele começou a vender roupa, comprar mascate mesmo, sabe? Só que não estava muito rentável, não estava muito legal. Ele acendeu uma luz na cabeça dele e falou que começar a arrumar celular. E ele começou no quarto deles. Comprou mais ou menos algumas ferramentas que precisava, foi fazendo o curso e durante 6 meses, começou em 2021, de 6 a 8 meses ele ficou no quarto fazendo reparo e todos os clientes que iam no mercado ele ia falando, tô arrumando celular, precisar me chama, né? E depois de 6, 8 meses deu certo de abrir a loja física, né? Ela na residencial primeiro, e graças a Deus já deu um boom legal e agora recentemente 6 meses a gente abriu a outra. Mas a ideia foi dele. Começou em casa. Começou ali em casa. É uma ideia que gerou muito sucesso, né? Você hoje está com ele, está seguindo o mesmo passo dele, isso é importante. E a gente quer agradecer, que história bacana, história bonita, quando envolve família, quando envolve essa questão de pai e filho seguindo naquele mesmo nicho, comprando aquela mesma ideia, é um diferencial. A gente sabe que o sucesso está ali, porque a família, a gente
sabe que é tudo. É tudo sagrado. A gente está num papo bacana demais, mas assim, a gente tem que finalizar o nosso programa. Estamos com o Luiz Augusto, ele que é lá da RCEL, Assistência Técnica, aqui de Bebedouro. A gente quer te agradecer, viu, pela oportunidade, por você estar aqui com a gente, dedicando o seu tempo, compartilhando de ideias tão bacanas que você tem aí ao longo da sua experiência. Imagina, eu que agradeço pelo convite, um bate-papo muito legal, muito rico, né, em informação e conhecimento. Com certeza foi. E eu quero te agradecer também que está com a gente. Eu sempre vou agradecer a sua companhia. A gente fala assim, que é uma troca de energia. A gente aqui dos estúdios e você aí da sua casa, do seu carro, de onde você estiver tendo a oportunidade de nos acompanhar. O programa Café e Conversa fica por aqui. Um beijo para você.